Muito bem, estamos de volta ao nosso curso de 500 questões de direito eleitoral, bloco 6 da primeira aula contendo 50 questões sobre princípios, fontes, conceitos iniciais de direito eleitoral e também a presença do direito eleitoral na Constituição, nos capítulos versando sobre direitos políticos e partidos. Gostou do curso? Está gostando do curso? Se dirija ao site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o curso de 500 questões de direito eleitoral. Vamos à questão número 26. Essa questão foi cobrada em 2018, Banca CESP, investigador de polícia, no Polícia Civil do Maranhão. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Primeiro, o poder que emana do povo será exercido somente por meio dos seus representantes eleitos? Falso. Nós temos no Brasil o chamado de democracia semidireta. Então, nós temos a mistura da democracia indireta por meio da eleição dos representantes e também por meio da democracia direta, plebiscito, referendo e iniciativa popular, certo? Isso nós encontramos no artigo 14 caput da Constituição Federal. 2. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político? Não, galera. Nós temos os princípios que regem lá no artigo 4º da Constituição, princípio da não intervenção e da concessão de asilo político, tá bom? 3. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, os estabelecidos no artigo 3º, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Verdadeiríssimo. Então, nós temos aqui a presença dos incisos quanto à erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais previstas no artigo 3º. 4. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Sim, aqui nós temos a previsão do artigo 4º, parágrafo único da Constituição Federal. Então, estão certos apenas os itens 3 e 4. Por isso que nós marcaremos aqui a letra C como gabarito. 27, cobrado em 2015, banca Fafipa, cada banca, né? Prefeitura de Londrina, Paraná, analista de proteção de defesa do consumidor. A Constituição Federal de 88 estabelece normas sobre nacionalidade e direitos políticos. Analise a proposição com relação a estas normas. O cargo de governador não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Falso. A Constituição Federal, no artigo 12, traz para nós os cargos que são privativos de brasileiros nato. O cargo de governador não está contemplado ali. O cargo de governador poderá ser ocupado por um brasileiro naturalizado. Tá bom? Então, a questão 27 está incorreta, porque sim, brasileiro naturalizado poderá ser governador. Questão 28. Essa foi cobrada em 2017, banca FCC, TRF da 5ª Região, para oficial de justiça avaliador. Leisa, canadense naturalizada brasileira, teve cancelada sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. À luz da Constituição Federal, na situação de Leisa, veja, o foco da questão 28 ela vai ter a perda dos direitos políticos ou a suspensão. Para isso, nós precisamos investigar o que prevê o artigo 15 da nossa Constituição Federal. Vamos lá? Então, o artigo número 15 da Constituição diz o seguinte: é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Bom, nós temos aqui uma série de possibilidades, mas que a Constituição não fala se é perda ou suspensão, cabendo isso à doutrina. Aí o inciso 1º diz: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Esta hipótese é uma das raras hipóteses que acarreta a perda dos direitos políticos. Então, veja, na situação de Leisa,
canadense naturalizada brasileira terá os seus direitos políticos perdidos e não suspensos. A letra A fala que não há que se falar na suspensão dos seus direitos, pois esta se dá apenas nos casos de improbidade e de recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Não, nós temos ainda a incapacidade civil absoluta, que causa suspensão dos direitos políticos. Então, a letra A está falsa. B. Não há que se falar na perda dos seus direitos políticos, pois esta se dá apenas nos casos de incapacidade civil absoluta. Não, a incapacidade civil absoluta causa suspensão e não perda. Letra C. Dar-se-á a suspensão dos seus direitos políticos, pois serão readquiridos 8 anos após o trânsito em julgado da decisão que cancelou sua naturalização. Não. No caso de cancelamento da naturalização, o que nós teremos é a hipótese de perda, ou seja, é a configuração da letra D. Dar-se-á perda dos seus direitos políticos, tá bom? Letra E. Dar-se-á suspensão. Já vamos eliminar a letra E, sem dúvida alguma. Então, questão 28, gabarito letra D. 29, banca Consulplan, TRE do Rio, para técnico judiciário, área administrativa, ano 2017. Os direitos políticos ativos e passivos contêm expressa regulamentação na Constituição. Sobre o tratamento que a lei maior dá ao tema, analise as afirmativas. Primeiro, não podem alistar-se como eleitores, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Muito bem. Então, aqueles brasileiros do sexo masculino que vão prestar o serviço militar obrigatório, eles não podem se alistar. 2. É condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para vereador. Não, porque vereador, 18 anos. 3. Os inalistáveis são inelegíveis. Então, quem são os inalistáveis? Nós temos aqui os estrangeiros e os conscritos. Eles podem se eleger? Não, portanto, eles são inelegíveis. Verdadeiro, número 3. Os analfabetos são alistáveis, mas inelegíveis. Muito bem. Os analfabetos, o que acontece com eles? Eles podem votar? Podem. Então, eles têm capacidade eleitoral ativa. Eles podem ser votados? Não, porque eles não possuem capacidade eleitoral passiva. Então, na questão 29, estão corretas 1, 3 e 4. Gabarito será a letra C. Última questão do bloco 6, ano 2017, Consulplan, TRE do Rio, técnico judiciário, área administrativa. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de tantos dias, contados da instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Aqui nós estamos diante da ação de impugnação ao mandato eletivo. Bom, nas hipóteses de corrupção, fraude, abuso do poder econômico, poderá ser instruída esta ação, que será instruída perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Onde que nós encontraremos isso? Vamos anotar aí. Artigo 14 da Constituição Federal. O parágrafo específico é o parágrafo número 10. Você pode anotar parágrafos 10 e 11, tá? Artigo 14, parágrafos 10 e 11. Então, 15 dias, diplomação, questão número 30, gabarito letra D. Tá certo? Fechamos, então, o bloco 6. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais aqui dispostas. Um grande abraço para vocês. A gente se vê no bloco 7, 8, 9 e 10, que encerra a primeira aula. Para ter acesso às outras, da 2 a número 10, e ainda tem uma aula 11, que é uma aula extra, pelo site eleitoralcombruno.com.br. Tchau, tchau.